O tempo passou, mas aquela conversa nunca saiu da minha cabeça. Ele sabia que Adriano lutava contra sentimentos conflitantes, que oscilava entre o desejo e o medo. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que havia algo nele que ansiava por mais. Ele só precisava de um impulso, algo que o fizesse cruzar essa fronteira sem medo de perder o controle. Nos encontramos algumas vezes depois daquela noite no bar, sempre na mesma atmosfera de cumplicidade. Entre cervejas e conversas que começavam leves e terminavam profundas, era como se estivéssemos dançando em volta de uma verdade que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta. Mas ela estava ali, pulsando entre nós. Em uma dessas noites senti que era hora de ir além. O clima estava diferente, mais íntimo, quase cúmplice. Depois de algumas cervejas, o assunto inevitavelmente voltou à nossa última conversa. Tenho pensado no que você disse aquela noite, sobre o medo. Comecei, observando sua reação. Ele me olhou por alguns instantes antes de desviar o olhar, tomando um gole lento da cerveja. É complicado, ele disse num tom baixo, como se temesse que alguém mais pudesse ouvir. Não é só sobre querer ou não, é sobre tudo o que pode acontecer depois. Aproximei-me um pouco mais, deixando minha voz mais suave, mais firme. E se não precisasse ter esse medo? E se não houvesse julgamento, culpa ou arrependimento? Apenas um momento nosso, sem o peso do mundo sobre seus ombros? Ele riu de canto, balançando a cabeça. Você fala como se fosse fácil. Talvez seja mais simples do que você imagina. Rebati, segurando seu olhar. E se ao invés de pensar no depois, você pensasse apenas no agora? Apenas sentia, sem precisar justificar nada. Adriano ficou em silêncio e pela primeira vez vi em seus olhos algo diferente. Não era apenas receio, mas uma curiosidade genuína, misturada com um desejo reprimido. Como se estivesse à beira de um precipício e no fundo quisesse saltar, mas ainda precisasse de um último empurrão. O tempo parecia ter desacelerado naquele instante. A respiração dele ficou um pouco mais pesada. Seu olhar desceu para minha boca por um segundo rápido, mas perceptível. Eu sabia que algo dentro dele havia mudado. Ele não precisava dizer nada. Estava estampado em cada detalhe de sua expressão. E se eu não souber como agir? Ele perguntou, quase num sussurro. Sorry to leave. Não precisa saber. Só precisa sentir. O resto acontece naturalmente. Por um instante ele hesitou. Mas então, num movimento quase imperceptível, senti sua mão roçar de leve na minha sobre a mesa. Não foi um gesto óbvio, mas foi o bastante para eu entender que pela primeira vez ele estava permitindo-se atravessar aquela linha. E naquele momento, soube que não havia mais volta. Depois de alguns instantes de silêncio carregado, Adriano soltou um suspiro profundo e apoiou os cotovelos na mesa. Talvez eu precise testar isso de uma forma que me pareça mais segura. Franzi, a testa. Curioso, o que quer dizer com isso? Ele girou o copo entre os dedos, pensativo, antes de erguer os olhos para mim. E se saíssemos juntos com a Fátima, sua amiga? Alguém que estivesse ali para manter as aparências, mas que ao mesmo tempo me deixasse confortável para explorar. A proposta me pegou de surpresa, pois ele havia dito que não teria coragem. Percebi que Adriano ainda precisava de um escudo, de uma zona de conforto que o fizesse sentir que ainda estava no controle da situação. Você quer que eu marque uma saída com a Fátima e nós três irmos juntos para um motel? Perguntei, confirmando sua intenção. Ele assentiu devagar. Sim, assim, talvez eu consiga entender melhor até onde posso ir. Olhei para ele por um momento antes de soltar um sorriso. Se é isso que vai te fazer sentir mais seguro, então vamos fazer acontecer.